Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos o quinto domingo do tempo comum. E nesse quinto domingo do tempo comum, no ano A, nós meditamos o Evangelho, onde Jesus Cristo ele diz aos seus discípulos e a cada um de nós: vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós vemos essas duas realidades, esses dois elementos que Jesus Cristo usa de forma ali, simbólica, que tem um significado muito importante dentro da nossa vida cristã, da nossa vida de discipulado. Porque quando Jesus Cristo ele usa esse símbolo do sal e da luz, ele está querendo nos chamar a atenção sobre algumas coisas essenciais para o nosso discipulado, algumas coisas essenciais para a nossa vida cristã. Quando ele fala do sal, o sal ele tem três significados na Sagrada Escritura. O sal ele serve para salgar, ou seja, realçar o gosto daquele alimento, para dar sabor, ressaltar o sabor. O sal ele serve para conservar, porque na antiguidade se conservava as carnes, por exemplo, salgando as carnes. E o sal, ele também, um terceiro símbolo, ele representa aquilo que é o valor. Por isso que o termo salário vem de sal, porque trabalhava-se para adquirir o sal justamente para isso, para dar sabor à comida, mas também para conservar as carnes. E o sal ele tinha essa função também, ela servia como salário. Depois de um tempo de trabalho se dava o sal como o pagamento. E nós vemos essas três realidades que são importantíssimas dentro da nossa vida cristã. Porque todo cristão batizado, ele precisa ser esse sal que dá sabor, que conserva e que também mostra o valor de cada coisa. Ou seja, nós precisamos sermos capazes de mostrar o sabor verdadeiro da vida. E o que é o sabor verdadeiro da vida? É aquilo que realmente é o verdadeiro caminho, o sentido da vida humana. É assim que nós mostramos o sabor, ou seja, que nós vamos mostrando aquilo que é a essência da vida humana, que é o caminho para o reino dos céus, o fim último da nossa vida. Quando nós vivemos nessa terra buscando o reino dos céus, nós mostramos com o nosso exemplo o verdadeiro sabor da vida, ou seja, aquilo que realmente nos traz prazer, satisfação, alegria, realização, felicidade. Por isso que essa primeira coisa que nós precisamos aprender a experimentar. E essa primeira coisa ela vem do encontro pessoal com Cristo. Porque uma vez que nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós começamos a experimentar o verdadeiro sabor da vida. Aquilo que realmente nós somos chamados a viver. Aí depois nós entramos na segunda realidade, que é a conservação. Todo ser humano ele é chamado, assim como Deus criou o ser humano e colocou no paraíso e deu a função de guardar e cultivar, todos nós também somos esses chamados a guardar e cultivar a criação de Deus. E somos chamados a realizar isso de uma forma cada vez mais plena. Por isso que nós somos chamados a dar esse passo para aprender de Cristo a forma de conservar todas as coisas, a forma de administrar toda a criação para o bem comum, para a edificação da humanidade, para a nossa salvação. Então, uma vez que a gente tem um encontro pessoal com Cristo, que nós entendemos o verdadeiro sabor da vida, o verdadeiro sentido da vida, nós começamos a nos colocar a serviço, para ali realmente trabalhar para conservar a criação de Deus. E depois temos a terceira coisa, o valor. A nossa vida, ela precisa mostrar o verdadeiro valor de todas as coisas. Ou seja, mostrar a verdade de todas as coisas, mostrar a importância que Deus tem na nossa vida, que o reino dos céus tem na nossa vida, porque somente assim nós vamos dando passos de crescimento,
de amadurecimento e de experiência verdadeira nesse discipulado, na relação com Cristo. Por isso que Jesus Cristo, primeiro, ele fala do sal, porque nós precisamos trilhar esse caminho, né? Nesse caminho interior, podemos dizer assim, né? De interiorizar essas realidades para que nós possamos transbordar. E aí vem o segundo símbolo, que é a luz. Jesus Cristo, ele nos chama também de luz do mundo. Nós não temos luz própria, mas nós somos um reflexo da luz de Cristo para o mundo. Por isso que a luz também ela tem 3 funções, ou podemos dizer 3 significados que estão dentro do texto sagrado. E esses 3 significados são: o primeiro, a luz ela ilumina. O segundo significado, a luz ela é um sinal. E o terceiro significado, a luz ela aquece. E aqui nós temos algo também relacionados à missão que todos nós temos, né? Porque nós precisamos sermos capazes de anunciar, de mostrar a verdade, né? Ou seja, iluminar as consciências, né? Precisamos ter essa capacidade. Por isso nós precisamos conhecer Cristo, precisamos conhecer o Evangelho, a doutrina, precisamos formar bem a nossa consciência para que nós possamos dar um instrumento cada vez mais aprimorado ao Espírito Santo para que ele possa nos usar da forma adequada, para que possamos anunciar o Evangelho. Precisamos realmente ser esses reflexos da luz divina. Por isso nós precisamos viver na verdade, viver na justiça. Porque somente quando a gente vive na verdade e na justiça, nós somos esse reflexo da luz de Cristo, ou seja, um reflexo do Evangelho, um reflexo da verdade de Deus que está em nós, que é transmitida através das nossas atitudes, da nossa própria vida. Depois, a segunda coisa, a luz ela é sinal. Todos nós somos um sinal escatológico. Todos nós somos um sinal de Deus para as pessoas. Um sinal escatológico porque todo cristão ele precisa fazer com que as pessoas lembrem-se do reino dos céus. Todo cristão ele é um sinal, é um outro Cristo. Por isso que nós precisamos ser esse sinal para fazer com que as pessoas lembrem-se de Deus. Por isso que quanto mais nós vivemos o Evangelho, mais esse Evangelho transborda da nossa vida. Mais esse Evangelho, Cristo em nós, transborda de nós e toca a vida dos nossos irmãos. Por quê? Porque nós nos tornamos um sinal, uma luz que indica a direção. E a direção é o quê? É o caminho. E o caminho é o próprio Cristo. E depois, o terceiro símbolo da luz é que a luz ela aquece. O aquecer é símbolo da misericórdia, é símbolo do amor, é símbolo do perdão, é símbolo dessa união fraterna que nós precisamos aprender a viver com Deus e com o próximo. Quanto mais nós trilhamos esse caminho de sal e luz, quanto mais a gente vive o Evangelho, conhece a Cristo, quanto mais a gente luta e trabalha para conservar a criação de Deus, mais nós seremos sinais, mais a nossa vida iluminará a vida dos outros através da verdade que é Cristo e mais ainda nós seremos capazes de ter um coração compassivo, um coração misericordioso, capaz de salvar, capaz de ser instrumento de Deus para a salvação das almas. É isso que Jesus Cristo aqui está nos chamando a atenção. Por isso que nós precisamos entender justamente que as nossas obras, elas precisam brilhar diante dos homens para que essas pessoas vejam essas obras e possam lembrar, ou seja, possam louvar o Pai que está nos céus. As nossas obras não são para nos envaidecer, não são para nos tornar soberbos, para que a gente ache que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Não, as nossas obras, elas são para a edificação da nossa vida e do nosso próximo. Porque quando nós vivemos e fazemos tudo movidos pelo Espírito, o próprio Evangelho transborda da nossa vida
E quando o Evangelho transborda na nossa vida, as pessoas, quando olham as nossas obras, elas têm um encontro pessoal com Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a viver essa experiência de ser sal e de ser luz, para que, como diz lá no final do Evangelho, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos ser esses sinais do Pai do céu. Quando uma pessoa, quando o mundo vê um cristão, precisa lembrar que existe um Pai que está nos céus. É por isso que as nossas atitudes, elas são um grande instrumento. A grande evangelização, ela se dá pela adesão a um processo de conversão, que todos nós precisamos aderir. Se a gente não adere a esse processo de conversão, infelizmente, a obra de evangelização ela não acontece. Nós podemos fazer encontros, podemos fazer muitas coisas, mas nada vai ser eficaz para a salvação das almas, porque enquanto só a nossa vontade prevalece, a vontade de Deus, o Espírito Santo, não age em nós e através de nós. Que a gente possa ter essa docilidade na nossa vida para permitir com que Deus haja na nossa vida e transborde da nossa vida. Que o Evangelho seja realmente um grande reflexo na nossa vida através das nossas atitudes, para que dessa forma realmente possamos ser sal e luz do mundo, que nós possamos fazer com que o nosso testemunho, essa obra de evangelização que está em nós, possa fazer com que as pessoas lembrem-se de Deus, lembrem-se do reino dos céus e assim possam voltar no caminho ou ser reanimadas nesse caminho que nos conduz à salvação, que nos conduz ao reino dos céus. Que nós possamos cada vez mais aderir a esse caminho de vida, e não por sabedorias humanas, mas pela sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, como diz São Paulo na segunda leitura, ou como o profeta também vai dizer, que nós precisamos ser luz, né? E ser luz significa o quê? Significa ajudar os necessitados, ir ao encontro da viúva, do órfão, daquele que está nu, para vesti-lo, para cobri-lo, que nós precisamos ser esses sinais de Deus, através dessas atitudes, para que assim nós possamos ser Cristo para os nossos irmãos. Então que nós possamos viver bem a nossa fé e que as nossas boas obras brilhem diante dos homens, para que vejam e louvem o Pai que está no céu. Não a nós, mas louvem o Pai que está nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.